Era por volta das 3 da tarde e eu estava fazendo meu trabalho normal no necrotério. O dia estava especialmente silencioso, sabe como é? Só o barulho do ventilador e das luzes fluorescentes que faziam aquele zumbido irritante. O corpo que chegou era de uma senhora de idade que veio transferida de um hospital aqui perto. Ela tinha falecido algumas horas antes e a família queria fazer o velório logo pela manhã seguinte. Eu já estava acostumado com esse tipo de procedimento, mas aquele dia estava diferente. Estava com uma sensação estranha desde que entrei no plantão. A temperatura estava mais baixa que o normal, mesmo sendo verão, e isso me incomodava um pouco. Fiz todo o processo inicial como sempre faço. Verifiquei a documentação, preparei os materiais necessários e comecei a organizar a mesa de procedimento. Enquanto organizava tudo, percebi que as luzes começaram a piscar um pouco, mas nem dei muita importância, porque isso acontecia às vezes quando ligavam os equipamentos da sala ao lado. Coloquei as luvas, a máscara e comecei a preparar o corpo da senhora. Ela tinha um rosto sereno, cabelos bem arrumados e estava usando um cordão dourado no pescoço, desses que a gente vê muito as senhoras usando por aí. Notei também que suas mãos estavam entrelaçadas, como se estivesse rezando, e isso me chamou a atenção porque geralmente os corpos chegam com os braços estendidos. Quando comecei o procedimento estava tudo normal, como qualquer outro dia. Mas aí eu percebi que o ambiente começou a ficar mais pesado, sabe? Como se o ar estivesse mais denso, mais difícil de respirar. Tentei me concentrar no que estava fazendo, afinal, não podia deixar nada atrapalhar meu trabalho. Estava quase terminando quando aconteceu algo que me gelou a espinha. Do nada, sem nenhum aviso, o corpo da senhora se moveu. Não foi um movimento pequeno, não. Ela literalmente se sentou na mesa, como se estivesse acordando de um sono. Na hora, meu coração disparou tanto que achei que ia ter um treco ali mesmo. Minhas pernas ficaram bambas, comecei a suar frio e fiquei paralisado. Não conseguia me mexer de jeito nenhum. Foi como se todo meu corpo tivesse congelado, enquanto minha mente gritava para eu correr dali. O pior é que não tinha mais ninguém no necrotério naquela hora. Só eu e aquele corpo que não deveria estar se movendo daquele jeito. As luzes continuavam piscando e agora o zumbido delas parecia muito mais alto, como se estivesse ecoando dentro da minha cabeça. O ventilador também começou a fazer um barulho estranho, como se estivesse funcionando mais devagar, deixando o ambiente ainda mais sufocante. Na mesma hora que percebi o que tinha acontecido, senti meu estômago revirar e uma onda de náusea subiu pela minha garganta. Eu tinha ouvido falar desse tipo de coisa em conversas com outros profissionais, mas nunca tinha acontecido comigo antes. Meus olhos estavam fixos no corpo da senhora, e mesmo querendo desviar o olhar, eu não conseguia. Era como se alguma força me obrigasse a continuar olhando. Minha respiração foi ficando cada vez mais difícil. O ar parecia que não chegava direito no meu pulmão. As mãos dela, que antes estavam entrelaçadas, agora estavam retas e rígidas ao lado do corpo. O cordão dourado em seu pescoço brilhava de um jeito estranho, com as luzes piscando. O cheiro forte dos produtos que a gente usa, misturado com o meu próprio suor, deixava tudo ainda pior. Eu tentava me convencer que aquilo era normal, que tinha explicação, mas meu corpo todo tremia e minha cabeça rodava tanto que eu mal conseguia organizar meus pensamentos. A sala, que sempre foi tão familiar para mim agora, parecia um lugar completamente estranho e ameaçador. Depois do que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foram só alguns segundos, o corpo da senhora voltou a deitar na mesa, do mesmo jeito que estava antes. As luzes pararam de piscar e o ventilador voltou ao barulho normal. Minhas pernas ainda estavam bambas, mas consegui me apoiar na bancada do lado. Meu coração ainda batia tão forte que eu podia ouvir nas minhas orelhas.
O suor escorria pelo meu rosto e pingava na máscara, e minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar os instrumentos. Fiquei um tempo parado ali, tentando recuperar o fôlego e entender o que tinha acontecido. O rosto da senhora voltou àquela expressão serena de antes, como se nada tivesse acontecido. As mãos dela estavam entrelaçadas de novo, exatamente como quando chegou. Olhei em volta procurando alguma coisa fora do lugar, algum sinal do que tinha acontecido, mas estava tudo igual. O único som era o zumbido das luzes fluorescentes e o ventilador, como sempre foi. Mas eu sabia que tinha acontecido. Eu tinha visto com meus próprios olhos. Tinha mais um pouco de procedimento para fazer, mas eu precisava de 1 minuto para me recompor. Saí da sala e fui até o bebedouro no corredor, joguei uma água no rosto e tentei respirar fundo. As vozes dos outros funcionários lá no final do corredor me acalmaram um pouco. Me fizeram lembrar que não estava sozinho no prédio. Fiquei pensando se devia chamar alguém para me ajudar, mas e se acontecesse de novo? E se os outros achassem que eu estava maluco? Acabei decidindo voltar para a sala, afinal tinha um trabalho para terminar e a família estava esperando. Quando entrei de novo, tudo parecia normal, mas eu ainda sentia aquele peso no ar. Cada passo que eu dava em direção à mesa parecia mais difícil que o anterior. Minhas mãos ainda tremiam um pouco quando voltei a pegar os instrumentos. E eu não conseguia tirar os olhos do rosto da senhora, esperando ver qualquer movimento. O relógio na parede parecia que estava andando mais devagar, e o tempo não passava. Enquanto terminava o procedimento, comecei a reparar em mais detalhes do corpo da senhora. A pele dela tinha uma cor diferente agora, mais escura nas pontas dos dedos, e estava mais rígida também. O cordão dourado no pescoço dela refletia a luz fluorescente de um jeito que me incomodava. Então resolvi tirar, já que a família tinha pedido para guardar os pertences. Na hora que fui pegar o cordão, senti um arrepio tão forte que meu corpo inteiro tremeu. A temperatura da sala caiu de repente e eu podia ver minha própria respiração no ar. O ventilador começou a fazer aquele barulho estranho de novo, mais devagar, mais abafado. Fiquei paralisado por uns segundos, com medo do que poderia acontecer, mas dessa vez nada aconteceu. Terminei o trabalho o mais rápido que pude, sempre olhando de canto de olho para qualquer movimento. Arrumei tudo, limpei a sala e preparei a documentação, fazendo força para manter as mãos firmes na hora de escrever. Assim que terminei tudo, fui levar o corpo para a sala, onde a família ia fazer o reconhecimento antes do velório. Enquanto empurrava a maca pelo corredor, notei que estava mais pesada que o normal, como se tivesse alguma coisa puxando para trás. As rodinhas faziam um barulho diferente no chão, meio arrastado, e isso só aumentava minha agonia de chegar logo na outra sala. O corredor parecia que tinha ficado mais comprido, e as luzes continuavam com aquele zumbido irritante. De vez em quando eu sentia uma corrente de ar frio passar, mesmo todas as janelas estando fechadas. Cada passo que eu dava parecia que durava uma eternidade e eu não via a hora de terminar logo com aquilo tudo. Quando finalmente cheguei na sala, organizei tudo como tinha que ser, ajeitei o corpo da senhora e conferi mais uma vez se estava tudo certo. O rosto dela continuava com aquela mesma expressão serena, mas agora, toda vez que eu olhava, sentia um frio na barriga. Antes de sair da sala, dei uma última olhada para verificar se não tinha esquecido nada. Foi aí que notei uma coisa estranha. O cordão dourado que eu tinha guardado junto com os outros pertences não estava mais no envelope. Procurei em todos os lugares. Voltei na sala do procedimento, olhei embaixo da mesa, nos armários, mas não encontrei em lugar nenhum. Quando voltei para a sala onde estava o corpo, quase caí para trás. O cordão estava lá, no pescoço da senhora, exatamente do mesmo jeito que estava quando ela chegou.
Não tinha explicação para aquilo. Eu tinha certeza que tinha guardado o cordão. Até lembrava do arrepio que tinha sentido na hora de tirar. Fiquei parado na porta, sem saber o que fazer, sentindo o coração bater na garganta. O suor frio voltou a escorrer pelo meu rosto e minhas pernas ficaram bambas de novo. Olhei para o relógio e vi que já estava quase na hora da família chegar. Então, deixei do jeito que estava. Até hoje não sei explicar o que aconteceu naquele dia. Já era quase fim de expediente e eu estava organizando minhas coisas para ir embora quando o telefone tocou. Do outro lado da linha, meu chefe falou que tinha chegado um caso urgente que precisava ser preparado para o velório da manhã seguinte. Sabe aquela sensação de que seu dia vai mudar completamente? Então, foi exatamente isso que eu senti quando ele me explicou que era uma menina pequena. Em 15 anos fazendo esse trabalho, nunca me acostumei quando o caso envolve criança. Dá um aperto diferente no peito, uma tristeza que não tem como explicar. A gente que trabalha com isso aprende a lidar com a morte, mas tem situações que mexem mais com a gente. Naquele dia, assim que desliguei o telefone, fiquei uns minutos parado, respirando fundo, me preparando mentalmente para o que eu ia ter que fazer. O sol já estava se pondo e dava para ver as sombras aumentando dentro do laboratório. Fui separando os materiais que ia precisar, tentando manter a cabeça focada só no trabalho. Mas era impossível não pensar na família, na dor que eles deviam estar sentindo. Quando abri a porta da sala de procedimento, a primeira coisa que notei foi o frio. Não era o frio normal do ar-condicionado, era um frio diferente que fazia os pelos do braço ficarem arrepiados. Olhei o termômetro na parede e a temperatura estava normal, mas mesmo assim eu sentia aquele frio estranho. Fui até a maca onde estava o corpo e, com todo cuidado, abri o zíper do saco. Meu coração ficou ainda mais apertado quando vi aquela menininha, que não devia ter mais que 7 anos, com o rostinho tão sereno, como se estivesse dormindo. Os cabelos dela eram bem pretinhos e estavam arrumados com uma presilha azul. Comecei a fazer os procedimentos como sempre faço. Limpeza, aplicação dos produtos de conservação, tudo com muito respeito e atenção. Mas tinha alguma coisa diferente no ar. De vez em quando eu sentia como se alguém estivesse me observando. Sabe aquela sensação que faz você olhar para trás mesmo sabendo que está sozinho? Era exatamente isso que eu estava sentindo. O silêncio na sala parecia mais pesado que o normal. E as sombras nos cantos pareciam mais escuras, mesmo com todas as luzes acesas. A cada movimento que eu fazia, a sensação de estar sendo observado aumentava. Chegou a hora de fazer a maquiagem, que é a última parte do processo. Minhas mãos estavam tremendo um pouco e eu tentava me concentrar só no que precisava fazer. A pele dela estava bem branquinha e eu tinha que ter muito cuidado para fazer uma maquiagem bem natural, do jeito que a família ia gostar de ver. Enquanto eu passava o pincel no rosto dela, comecei a sentir um peso ainda maior no peito. Não era só a tristeza de sempre, não. Era uma coisa diferente, como se o ar estivesse ficando cada vez mais pesado de respirar. Meu coração começou a bater mais forte e minhas mãos suavam tanto que eu tinha que parar de vez em quando para secar na roupa. O frio na sala continuava estranho e agora eu conseguia até ver minha respiração no ar. Tentei me convencer que era só o cansaço do dia, que era normal ficar mais sensível num caso assim, mas no fundo eu sabia que tinha alguma coisa diferente acontecendo. Foi quando eu estava terminando de passar o batom bem clarinho nos lábios dela que notei. Aos poucos, bem devagarzinho, os cantos da boca dela começaram a se mover. No começo, achei que era impressão minha, que minha cabeça cansada estava me pregando uma peça. Pisquei várias vezes, esfreguei os olhos, mas não tinha jeito, estava acontecendo mesmo. O rostinho dela, que estava com uma expressão tão serena, começou a mudar. Não era um movimento brusco nem assustador.
Era como se ela estivesse lentamente formando um sorriso, daqueles bem suaves que as crianças fazem quando estão dormindo um sono gostoso. Na hora, meu corpo inteiro congelou. Eu sabia que isso podia acontecer, que às vezes os músculos se contraem depois da morte. Mas uma coisa é saber a teoria, outra coisa é ver acontecendo na sua frente. Fiquei paralisado ali, olhando para aquele sorriso se formando, sem conseguir me mexer. O suor frio escorria pela minha testa. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca, e minhas pernas estavam tão bambas que eu tive que me apoiar na maca para não cair. O silêncio na sala ficou ainda mais pesado. Parecia que estava me sufocando. E aquela sensação de estar sendo observado só aumentava, como se tivesse alguém bem ali do meu lado, respirando no meu pescoço. Fiquei um tempão parado ali, sem conseguir tirar os olhos daquele rostinho. O sorriso continuava lá, delicado, como se ela estivesse tendo um sonho bom. Minha cabeça ficava tentando achar uma explicação, mas quanto mais eu olhava, menos eu conseguia pensar direito. Sabe quando a gente fica tão assustado que até esquece de respirar? Era assim que eu estava. Minhas mãos ainda seguravam o pincel e o batom, mas estavam tremendo tanto que eu mal conseguia segurar. O frio na sala parecia que tinha ficado ainda mais forte, e agora dava para sentir uma pressão estranha nos ouvidos, como se eu estivesse muito fundo na água. Tentei me mexer, dar uns passos para trás, mas meu corpo não obedecia. Era como se alguma coisa me prendesse ali, me obrigando a continuar olhando. E o mais estranho é que mesmo com todo o medo que eu estava sentindo, aquele sorriso não era assustador. Era doce, inocente, do jeito que só sorriso de criança consegue ser. Isso que me deixava ainda mais confuso e com o coração apertado. Não sei dizer quanto tempo fiquei daquele jeito, paralisado, olhando para ela. Podia ter sido alguns minutos ou uma hora inteira, perdi completamente a noção do tempo. O que me fez voltar a me mexer foi o barulho do meu celular tocando no bolso. O toque alto no meio daquele silêncio me assustou tanto que eu dei um pulo para trás e deixei o pincel cair no chão. Era meu chefe perguntando se estava tudo bem, se eu ia demorar muito para terminar. Minha voz saiu tremida quando respondi que já estava acabando. Depois que desliguei o telefone, respirei fundo várias vezes tentando me acalmar. Minhas pernas ainda estavam bambas e eu precisei sentar um pouco numa cadeira ali perto. Fiquei observando o rosto dela de longe e o sorriso continuava igual, não tinha mudado nada. Passei a mão no rosto para limpar o suor e tentei organizar meus pensamentos. Sabia que precisava terminar o trabalho, a família estava esperando, mas meu corpo inteiro ainda tremia só de pensar em chegar perto dela de novo. O relógio na parede marcava 8:30 da noite e as sombras da sala pareciam que estavam se movendo com a luz fraca que entrava pela janelinha. Depois de um tempo, consegui juntar coragem para levantar da cadeira. Ainda tremendo, me aproximei devagar da maca. Cada passo parecia mais difícil que o outro, e aquela sensação de estar sendo observado não tinha passado. O frio continuava estranho, mas agora eu estava suando tanto que minha roupa estava grudando no corpo. Quando cheguei perto o suficiente para ver o rosto dela direito de novo, meu coração quase parou. O sorriso tinha sumido, como se nunca tivesse existido. A expressão dela tinha voltado a ficar exatamente igual a quando chegou, serena e calma. Fiquei uns minutos ali parado, olhando fixamente para ela, esperando ver alguma mudança, qualquer coisa, mas nada aconteceu. Passei a mão nos olhos várias vezes, pensando que talvez eu estivesse tão cansado que tinha imaginado tudo aquilo. Mas eu sabia que não tinha imaginado. Aquele sorriso tinha sido real. Eu tinha certeza disso. Minhas mãos ainda tremiam quando peguei outro pincel para terminar a maquiagem. E a cada movimento que eu fazia, ficava esperando ver aquele sorriso de novo.
Terminei o trabalho o mais rápido que pude, sempre olhando atentamente para qualquer mudança na expressão dela. O silêncio na sala continuava pesado e aquele frio não ia embora de jeito nenhum. Arrumei o cabelo dela, ajeitei a presilha azul, que continuava no mesmo lugar, e coloquei tudo em ordem do jeito que a família ia querer ver. Enquanto guardava os materiais, não conseguia parar de pensar no que tinha acontecido. A gente que trabalha com isso sabe que às vezes acontecem coisas que não têm explicação, que a morte tem seus mistérios, mas aquele sorriso era diferente de qualquer coisa que eu já tinha visto antes. Não era assustador, não era ruim. Era como se, por um momento, aquela menininha tivesse querido mostrar que estava em paz. Tá gostando das histórias? Então não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a trazer mais relatos assustadores para você. E agora, prepare-se, porque a próxima história vai te deixar sem dormir. Tinha chegado mais cedo porque tinha bastante trabalho para fazer e eu gosto de organizar tudo com calma, sem pressa. O sol entrava por aquela janelinha pequena da sala, mas mesmo assim o ambiente continuava meio escuro, como sempre foi. E aí estava eu, separando os produtos que ia precisar, conferindo a papelada e me preparando para começar. Era engraçado como tudo ali dentro era tão organizado. Cada instrumento no seu lugar, as cadeiras sempre bem arrumadas do jeito certo, viradas para a mesa de preparação. Nesse dia, eu estava sozinho porque meu colega tinha faltado, mas isso não era problema. Já estava acostumado a trabalhar assim. O corpo que chegou era de um rapaz que tinha sofrido um acidente. Comecei a fazer todo o procedimento normal, prestando atenção em cada detalhe como sempre fazia. Lá fora, o tempo estava meio fechado e dava para ouvir uns trovões de vez em quando, mas isso até ajudava a manter o ambiente mais calmo. As luzes fluorescentes faziam aquele barulhinho de sempre, meio irritante, mas depois de tanto tempo trabalhando ali, eu nem percebia mais. E aí, bem no meio do procedimento, aconteceu uma coisa que me deixou meio sem reação. Do nada, todas as luzes da sala se apagaram. Não foi aos poucos, não. Foi tudo de uma vez. Na hora fiquei parado, esperando que fosse só uma queda de energia normal, dessas que voltam rapidinho. Mas tinha uma coisa diferente no ar, sabe? Como se o silêncio tivesse ficado mais pesado, mais denso. Minha respiração começou a ficar mais rápida e dava para sentir meu coração batendo mais forte. Minha primeira reação foi tentar achar meu celular para usar a lanterna, porque a sala tinha ficado escura demais. Só dava para ver um pouquinho de claridade que entrava pela janela pequena. Fiquei tateando os bolsos do jaleco, mas acabei derrubando o celular no chão. O barulho dele caindo fez um eco esquisito na sala silenciosa. Minhas mãos já estavam começando a suar frio e eu tentava me convencer que era só um problema normal de energia. Resolvi ir até o quadro de luz que ficava do outro lado da sala. Cada passo que eu dava parecia fazer mais barulho que o normal no piso, e a distância até lá parecia maior do que realmente era. A sala de preparação nunca tinha parecido tão grande antes. Quando finalmente cheguei no quadro de luz, abri a tampa e comecei a verificar os disjuntores. O estranho é que estava tudo normal, nenhum deles tinha desarmado. Foi aí que comecei a sentir um arrepio na nuca, como se tivesse alguém me observando. Fiquei parado ali na frente do quadro de luz por uns segundos, tentando entender o que estava acontecendo. O silêncio estava tão profundo que dava para ouvir minha própria respiração, que já estava meio descontrolada. Era como se o ar tivesse ficado mais pesado, mais difícil de respirar. De repente, sem nenhum aviso, todas as luzes voltaram de uma vez só. O clarão repentino me fez piscar várias vezes, até meus olhos se acostumarem de novo. Meu coração disparou ainda mais quando olhei para a sala. A cadeira que sempre ficava do lado da mesa de preparação estava virada de cabeça para baixo, bem no meio da sala. Tenho certeza absoluta que ela não estava assim antes.
Na verdade, eu tinha acabado de usar ela alguns minutos atrás, antes das luzes apagarem. Minhas pernas ficaram bambas e eu precisei me apoiar na parede para não cair. Não tinha vento, não tinha ninguém mais ali, não tinha explicação nenhuma para aquilo ter acontecido. Fiquei um tempão parado ali, olhando para aquela cadeira virada, sem conseguir me mexer direito. Sabe quando seu corpo todo trava e você não consegue dar nenhum passo? Era exatamente assim que eu estava. A luz continuava normal agora, mas alguma coisa tinha mudado no ambiente. O ar parecia mais pesado, como se tivesse uma pressão diferente. Tentei pensar em alguma explicação lógica para o que tinha acontecido, mas não conseguia. Aquela cadeira era pesada, não tinha como ela ter virado sozinha. E mesmo se alguém tivesse entrado na sala, eu teria escutado. A porta faz um barulho alto quando abre, e eu estava bem ali perto do quadro de luz. Minha cabeça começou a rodar, tentando achar um sentido para tudo aquilo. O suor escorria pelo meu rosto e minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia mantê-las firmes. Depois de um tempo, consegui juntar coragem para me aproximar da cadeira. Cada passo era uma luta, porque meu corpo inteiro parecia que queria correr dali. O barulho dos meus passos no chão ecoava pela sala de um jeito diferente agora. Quando cheguei perto, fiquei olhando aquela cadeira virada e não conseguia entender como ela tinha ido parar daquele jeito. Era uma cadeira de metal, daquelas bem pesadas que a gente usa no laboratório. Não tinha marca nenhuma no chão, nenhum sinal de que ela tinha sido arrastada. Era como se ela tivesse simplesmente aparecido ali, virada de cabeça para baixo, no meio da sala. O mais estranho é que mesmo com as luzes acesas, as sombras ao redor da cadeira pareciam mais escuras que o normal. A temperatura da sala também tinha mudado. Estava mais fria, mesmo o ar-condicionado estando desligado naquela hora. Acho que fiquei uns 5 minutos parado ali, só olhando para a cadeira, sem saber direito o que fazer. Uma parte de mim queria sair correndo daquela sala, mas eu não podia largar o trabalho pela metade. Tinha um corpo ali que precisava ser preparado, uma família esperando. Resolvi que primeiro ia tentar colocar a cadeira de volta no lugar. Quando encostei nela, percebi que minhas mãos ainda estavam tremendo muito. Tive que fazer bastante força para levantar ela. Como eu disse, era uma cadeira bem pesada. Coloquei ela de volta do lado da mesa, exatamente onde ela sempre ficou. Mas mesmo depois de arrumada, não conseguia tirar os olhos dela. Ficava esperando ela se mexer de novo, ou as luzes apagarem, ou qualquer coisa acontecer. O pior é que agora eu não conseguia mais me concentrar direito no que estava fazendo. A toda hora olhava por cima do ombro, prestava atenção em qualquer barulhinho, ficava esperando alguma coisa acontecer. Tinha que terminar o trabalho, mas cada minuto dentro daquela sala parecia uma eternidade. As luzes continuavam acesas, funcionando normal, mas agora eu não confiava mais nelas. De vez em quando, me pegava olhando para o quadro de luz, esperando elas apagarem de novo. E a cadeira, mesmo depois de arrumada, parecia que tinha alguma coisa diferente nela. Não sei explicar direito, mas era como se ela não pertencesse mais àquele lugar, sabe? Como se ela tivesse virado outra coisa depois do que aconteceu. Meu coração ainda batia mais rápido que o normal, e eu tentava controlar a respiração para não ficar mais nervoso ainda. O pior é que não tinha ninguém para quem eu pudesse contar o que tinha acontecido. Quem ia acreditar que uma cadeira tinha virado sozinha no meio da sala? Eu mesmo, se alguém me contasse uma história dessas, ia achar que a pessoa estava inventando coisa. Consegui terminar o trabalho mais rápido que o normal porque não via a hora de sair daquela sala. Guardei os produtos nas prateleiras com pressa, conferi a documentação meio que correndo, mas sem deixar nada mal feito. O tempo todo, ficava olhando de canto de olho para a cadeira e para o quadro de luz. Era engraçado porque antes daquele dia, eu nunca tinha prestado tanta atenção naquela sala, em cada cantinho dela. Agora parecia que cada sombra, cada barulhinho, podia significar alguma coisa.
Limpei tudo como sempre faço depois do procedimento, mas dessa vez mantendo distância da cadeira. Não tinha coragem de encostar nela de novo. E olha que já trabalhei muito tempo naquela sala. Já passei por vários plantões sozinho, mas nunca tinha sentido nada parecido com aquilo. O mais estranho é que depois daquele dia, nunca mais aconteceu nada parecido. Voltei a trabalhar normal no dia seguinte, a cadeira continuou no mesmo lugar, as luzes nunca mais apagaram daquele jeito. Mas toda vez que eu entro naquela sala, mesmo depois de tanto tempo, não consigo deixar de olhar para aquela cadeira e para o quadro de luz. É como se aquele dia tivesse mudado alguma coisa ali dentro, sabe? Às vezes, me pego pensando se mais alguém já passou por algo parecido naquela sala e nunca contou, igual eu fiquei tanto tempo sem contar para ninguém. O pessoal da manhã tinha deixado 3 corpos para eu cuidar durante meu plantão da tarde. Então, eu estava me organizando para começar os procedimentos sem pressa. Não gosto quando deixam acumular serviço. Mas fazer o quê, né? Faz parte da profissão. Um dos corpos era de um senhor de uns 60 anos, que tinha falecido no hospital. A família queria fazer o velório na manhã seguinte, então ele seria o primeiro. Os papéis em cima da mesa diziam que era um caso de parada cardíaca, nada fora do comum. Na nossa profissão, a gente aprende a lidar com todo tipo de situação, mas sempre com muito respeito. Cada corpo tem sua história, sua família esperando. Por isso, sempre confiro tudo antes. A temperatura da sala, os produtos que vou usar, preparo a mesa do jeito certo. O rádio pequenininho que deixo na prateleira tocava uma música baixinha, daquelas antigas. Gosto de trabalhar com música, ajuda a passar o tempo e deixa o ambiente mais leve. Enquanto preparava tudo, fiquei pensando na minha família, nas coisas que precisava resolver depois do trabalho. Era só mais um dia normal, pelo menos foi o que pensei naquela hora. Comecei fazendo os procedimentos de sempre, limpeza, aplicação dos produtos, essas coisas que a gente já está acostumado a fazer. O corpo do senhor estava bem conservado, dava para ver que tinha sido bem cuidado no hospital. Quando chegou a hora de trabalhar nos braços dele, percebi que estavam um pouco tensos, o que é normal depois de algumas horas. A gente aprende a ter jeito para isso, sabe? Tem que fazer devagar, com cuidado, para não forçar nada. E foi aí que aconteceu uma coisa que eu nunca tinha visto em todos esses anos de profissão. No momento que segurei o braço direito dele para começar o procedimento, senti os dedos dele se fecharem em volta do meu pulso. Não foi aquela coisa de músculo enrijecido que às vezes acontece. Foi diferente. Os dedos dele apertaram mesmo, como se estivesse segurando com força. Na hora, gelei dos pés à cabeça. Fiquei olhando para minha mão, para o jeito que os dedos dele estavam fechados, sem conseguir me mexer. O rádio continuava tocando baixinho, mas parecia que o som tinha ficado distante, abafado. Tentei puxar minha mão, mas os dedos dele continuavam segurando firme. Minha boca ficou seca na hora e comecei a sentir uma pressão no peito que foi aumentando. Já tinha ouvido histórias de outros colegas sobre esse tipo de coisa, mas nunca pensei que ia acontecer comigo. Meu corpo inteiro começou a tremer e eu sentia o suor escorrendo pela testa, pingando no jaleco. Fiquei tentando me convencer que era só um reflexo normal, que às vezes isso acontece mesmo, que era só esperar um pouquinho que ia passar. Mas alguma coisa dentro de mim sabia que não era normal. Os dedos dele estavam quentes, dava para sentir o calor na minha pele e isso não fazia sentido nenhum. Um corpo sem vida não pode estar quente daquele jeito, ainda mais depois de tantas horas. Minhas pernas ficaram tão fracas que tive que me apoiar na mesa com a outra mão para não cair. O pior é que eu não conseguia gritar, não conseguia chamar ninguém. Era como se minha voz tivesse sumido. Fiquei ali parado, olhando para aquela mão me segurando, sentindo aquele calor que não devia existir.
O rosto do Senhor continuava do mesmo jeito, sem nenhuma mudança, mas a mão estava cada vez mais quente. Tentei puxar de novo, mais forte dessa vez, mas não adiantou. Os dedos dele estavam fechados com tanta força que começou a doer. Nessa hora comecei a sentir uma coisa estranha subindo pelo meu braço, como se fosse uma corrente elétrica fraca. Na minha cabeça passaram todas as explicações possíveis, tudo que aprendi nos anos de profissão sobre como um corpo se comporta depois da morte. Mas nada explicava aquilo. O calor continuava aumentando, subindo pelo meu braço, e agora eu já não sentia mais os dedos da minha mão direita. Era como se tivessem ficado dormentes. O suor pingava tanto que embaçava meus óculos e eu precisava piscar várias vezes para conseguir enxergar direito. Não sei dizer quanto tempo fiquei daquele jeito. Podia ter sido alguns minutos ou uma hora inteira. Só sei que cada segundo parecia uma eternidade. Aquela sensação de corrente elétrica foi ficando mais forte e agora meu braço inteiro estava dormente. O rádio na prateleira começou a chiar. A música ficou distorcida e isso só deixou tudo ainda pior. Era como se o ar ao meu redor tivesse ficado mais pesado, mais difícil de respirar. E o tempo todo eu ficava olhando para o rosto do Senhor, esperando ele abrir os olhos ou fazer alguma coisa. Mas nada acontecia. Só a mão continuava me segurando cada vez mais quente. De repente, sem nenhum aviso, os dedos dele começaram a soltar meu pulso, mas bem devagar, como se estivessem relaxando aos poucos. Foi aí que notei uma coisa que me deixou ainda mais apavorado. Tinha ficado a marca dos dedos dele na minha pele, 5 manchas vermelhas bem where ele tinha segurado. E não era só isso. A parte do meu braço, que estava dormente, começou a formigar, igual quando a gente dorme em cima do braço e depois o sangue volta a circular. Mas esse formigamento era diferente. Parecia que tinha alguma coisa se movendo por dentro da minha pele. Fiquei olhando aquelas marcas vermelhas no meu pulso, sem acreditar no que estava acontecendo. O rádio continuava chiando e agora dava para ouvir umas vozes misturadas no chiado, mas não dava para entender o que diziam. Nessa hora senti um arrepio tão forte que meu corpo inteiro tremeu. As vozes pareciam que estavam ficando mais altas, mais claras, como se alguém estivesse tentando falar comigo através do rádio. O braço do Senhor voltou para a posição normal na mesa, como se nada tivesse acontecido. Mas eu continuava ali, paralisado, olhando para aquelas marcas no meu pulso que começaram a ficar mais escuras, quase roxas. O formigamento no meu braço foi piorando e agora parecia que tinha alguma coisa se mexendo embaixo da minha pele, subindo em direção ao meu ombro. As vozes no rádio ficaram ainda mais altas, mas era tudo embaralhado, como se várias pessoas estivessem falando ao mesmo tempo. Tentei me concentrar para entender o que diziam, mas minha cabeça estava rodando tanto que não conseguia prestar atenção. O suor escorria pelo meu rosto e, mesmo assim, eu sentia um frio estranho na espinha. Foi quando olhei de novo para o rosto do Senhor que percebi. A expressão dele tinha mudado. Não era uma mudança grande, mas os cantos da boca dele estavam diferentes, como se ele estivesse tentando dizer alguma coisa. Nessa hora, minhas pernas finalmente cederam e eu caí sentado no chão, sem conseguir tirar os olhos dele. Mesmo sentado no chão, não conseguia me levantar. As marcas roxas no meu pulso começaram a latejar e aquela sensação de algo se movendo por dentro do meu braço já tinha chegado no ombro. O formigamento foi piorando cada vez mais, como se milhares de formigas estivessem andando por baixo da minha pele. O rádio continuava soltando aquelas vozes misturadas, cada vez mais altas, e agora parecia que estavam chamando meu nome. Não era um som normal de rádio fora de sintonia. Era como se tivesse gente mesmo ali dentro, tentando se comunicar. Juntei toda a força que tinha e consegui me arrastar até encostar na parede. Queria gritar, chamar alguém, mas minha voz não saía. Era como se alguma coisa estivesse apertando minha garganta. O rosto do Senhor continuava com aquela expressão estranha,
como se quisesse falar alguma coisa e eu não conseguia desviar o olhar. Aí aconteceu uma coisa que me deixou ainda mais apavorado. As marcas roxas começaram a formar um desenho no meu pulso. Pareciam letras se formando na minha pele. Esfreguei os olhos várias vezes, pensando que estava ficando maluco, mas as marcas continuavam lá, se mexendo, se transformando. O formigamento no meu braço agora estava insuportável e comecei a sentir uma dor forte, como se alguém estivesse apertando meus músculos por dentro. As vozes no rádio foram ficando mais claras e dava para ouvir elas repetindo a mesma coisa, mas eu estava com tanto medo que não conseguia entender o que diziam. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir e a respiração estava tão difícil que eu tinha que fazer força para puxar o ar. Foi quando olhei de novo para o meu pulso que vi. As marcas tinham formado uma palavra, mas antes que eu conseguisse ler direito, elas começaram a sumir, como se estivessem sendo apagadas da minha pele. Do nada, o rádio parou de chiar e voltou a tocar música normalmente, como se nada tivesse acontecido. O formigamento no meu braço começou a diminuir, e aquela sensação de algo se movendo por dentro da minha pele foi sumindo aos poucos. Fiquei um tempão ali sentado no chão, encostado na parede, tentando recuperar o fôlego. Meu corpo inteiro tremia e o suor tinha encharcado minha roupa. Quando finalmente consegui me levantar, minhas pernas estavam tão bambas que tive que me apoiar nas coisas para não cair. Olhei para o corpo do Senhor e ele estava exatamente como antes, sem nenhum sinal daquela expressão estranha que eu tinha visto. Era como se tudo tivesse sido um pesadelo, só que as marcas no meu pulso ainda estavam lá, mesmo que mais claras agora, provando que tinha acontecido mesmo. A palavra que elas formaram tinha sumido completamente, por mais que eu tentasse achar algum traço dela na minha pele. Demorei um tempo para criar coragem e voltar para perto da mesa. Não podia deixar o trabalho pela metade. Tinha uma família esperando, mas cada passo que eu dava em direção ao corpo parecia mais pesado que o anterior. Minhas mãos ainda tremiam quando voltei a fazer os procedimentos, e toda hora eu ficava esperando aquela mão me agarrar de novo. O rádio continuava tocando músicas normais, mas agora eu não conseguia mais relaxar com o som. Terminei tudo o mais rápido que pude, sempre tomando cuidado para não encostar muito no braço direito dele. E o tempo todo ficava pensando no que tinha acontecido, tentando achar alguma explicação. Já tinha ouvido falar de movimento muscular depois da morte, de reflexos que acontecem, mas aquilo foi diferente. O calor na mão dele, as marcas no meu pulso, as vozes no rádio, tudo aquilo não tinha explicação. Até hoje, quando olho para o meu pulso, às vezes acho que consigo ver um traço fraquinho daquelas marcas. Mas pode ser só minha cabeça me pregando peças. Nunca mais consegui trabalhar ouvindo rádio, e sempre que pego no braço de algum corpo, sinto um arrepio percorrendo minha espinha. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Mesmo depois de terminar todo o trabalho, não conseguia parar de pensar no que tinha acontecido. As marcas no meu pulso foram clareando aos poucos, mas o formigamento no braço demorou para passar completamente. De vez em quando, eu ainda sentia aquela sensação estranha, como se alguma coisa estivesse se movendo por dentro. Os outros 2 corpos que tinha para cuidar naquele dia foram ainda mais difíceis, porque toda hora eu ficava esperando acontecer alguma coisa. Cada vez que tinha que mexer em algum braço, meu coração disparava. O pior é que não tinha para quem contar. Quem ia acreditar? Na nossa profissão a gente aprende a ser discreto, a não falar muito sobre o que acontece aqui dentro. Mas aquilo foi diferente de tudo que já tinha visto ou ouvido falar.